Pastor Rafael, vem cá orar pela serva do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não se disperse por nada nesse momento. Teu telefone põe no silencioso, né? Fala para o teu irmão do lado, não me cutuque, quero ouvir a palavra do Senhor. E preste atenção, que essa é a melhor parte do bolo. É a palavra do Senhor. Irmãos, quem veio aqui para ouvir uma palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente costuma falar orar por quem vai pregar, mas vamos orar por nós, para que nós recebemos a palavra, né? Que quem vai pregar já se preparou, já se colocou na presença de Deus, anda na presença de Deus, amém? Aleluia. Mas quem tem que ter o coração aberto para ouvir, receber a palavra e colocar ela em prática, para ela se tornar a verdade que liberta, somos nós, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha entrar no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, e cada pessoa aqui, Pai, repreende, Pai, toda distração, repreende todo o mal, Pai, repreende toda a incredulidade, Senhor, do Teu povo, Senhor, mas que, Pai, nosso coração esteja aberto, humilde, Pai, para receber a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra ache guarida em nossos corações, Pai, que ela venha produzir fruto, Pai, e esses frutos venham ser frutos dignos de arrependimento, Pai, que a Tua palavra possa transformar o nosso caráter, transformar, Pai, a serem pessoas melhores a cada dia, Senhor, assim nós oramos. Usa a Tua filha com poder, graça e autoridade, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Bate palma bem forte para Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus, quem está feliz com Jesus. Quem está cansado aqui depois de uma vigília, amém? Glória a Deus. Não estou cansada, estou com um pouquinho de dor, amém? Mas não cansada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou com uns problemas no meu joelho, depois de um joelho só, depois eu tive uma queimadura de segundo grau na outra perna, amém? E às vezes o diabo, a gente é um descuido nosso, mas muitas vezes o inimigo quer fazer nos parar, amém? Mas quem tem chamado não para. Aleluia. Aleluia. Quem não tem, vem com qualquer desculpa, mas quem tem não para, amém? Glória a Deus. É com a perna queimada, é mão. Hoje está pior, né? Porque eu não consigo ficar numa vigília sem me movimentar. Porque eu sigo Deus de movimento, então eu não consigo. Se vocês perceberam, eu sou o que mais gesticulo. Eu não tenho tique, tá? Porque também não sei. Mas eu tenho tique de dependência. Mas até isso Jesus me faz parecido com os meus filhos, né? Porque alguns deles, com o tempo de muita programação, têm alguns tiques. Aí eu falei, Jesus, o Senhor me deu um tique de tanto pregar, de tanto falar, né? Então eu gesticulo muito. Mas é porque eu não consigo ficar parado. Eita, glória! Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem curta, porque as horas avançam, já é 8h20, né? Para mim entregar 10 para as 9, pastor. Deus abençoe o pastor na Praça da Ceia, dá 45 minutos. Amém? Glória a Deus. Eu preciso de mais do que meia hora. Aleluia. A gente tem que ser sincero no altar, né? É verdade? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou procurar ser breve. Mas pastora, você prega toda cheia. Amém. E a semana passada eu preguei 2 vezes também fora. E na outra também 2 vezes. Aleluia. Mas eu não me canso de pregar. Aleluia. Isso que acontece comigo, pastor Jorge, eu não me canso. Glória a Deus. Aleluia. Administrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu não consigo ficar parado. Amém? Atos capítulo 2. Esse mês eu tenho ministrado muito sobre o livro de Atos. Só que eu pretendo continuar ministrando muito mais ainda. Porque Atos nos faz reviver o tempo de um avivamento. E as pessoas estão dizendo que tem avivamento por aí. Mas o avivamento ainda nem chegou no Brasil. Porque o avivamento não é só uma igreja, como nós estávamos, como aqui também. O avivamento vai muito mais além disso. O avivamento a gente aprende com a igreja primitiva, amém? Aleluia. Então vai muito mais do que movimento. Aleluia. O avivamento faz com que nós não nos cansamos de pregar a palavra de Deus, de levar ao amor de Jesus. A gente vive para isso. Isso é ser avivado, amém?
Glória a Deus, é viver 24 horas mesmo, né? A irmã Deja cantou um louvor da Aline Baus há anos atrás e fala, né, 24 horas apaixonado por Jesus. Este é o avivamento, é ser 24 horas apaixonado por Jesus. Mas eu tenho a minha vida secular, pastor. Tudo bem, você pode ter, mas você não pode deixar de ser apaixonado por Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória. Glória a Deus. Diz lá em Atos, glória a Deus, capítulo 2, digo, capítulo 8, amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu ministrei esta palavra já quase em duas igrejas. Atos capítulo 8, glória a Deus. E o Senhor me faz ministrar mais uma vez aqui na igreja. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chamou, aleluia, para trabalhar também. Porque assim, quando nós recebemos de graça a bênção de Deus, de graça nós queremos passar. E tem muita gente cobrando para fazer as coisas. Aleluia. Até um favor as pessoas te cobrem. Cobrem por um favor que você faz. Irmão, favor não se cobra. Se você fez, amém. Glória a Deus. Pessoas que jogam na sua cara, mas eu te fiz isso, aquilo. Não faça. Amém? Não faça. Aleluia. Não faça porque, glória a Deus, Deus, Ele quer que nós façamos tudo com muita, aleluia, alegria. Glória a Deus. Muita alegria que nós precisamos fazer as coisas de Deus. Então, desculpa, irmão, Atos 2:46 mesmo. Atos 2, eu vou ler só o 42 para a igreja se assentar. Depois eu quero falar um pouquinho sobre essa perseverança da igreja de Atos. Pregar sobre Atos é fácil. Quero ver você pregar sobre a igreja de Atos e ser a igreja de Atos. Ou trazer a igreja de Atos para a sua igreja. Amém? Aleluia. Diz assim: e perseveravam, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? O que é ser igreja? Igreja traz uma perseverança. Aleluia. As pessoas entenderam o que é eu ser uma igreja, o que é estar na igreja. Para nós estarmos na igreja, nós precisamos ser perseverantes. Nós temos que em Atos 2, Atos 1, Atos 2, fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, né, veio o vento veemente, desceu sobre eles o Espírito Santo. Só que essa igreja que estava reunida no mesmo lugar, aleluia, elas estavam buscando, elas estavam unânime. E quando nós falamos que todos foram cheios, a Bíblia diz que todos foram cheios pelo Espírito Santo. Por que todos foram cheios? Porque todos estavam pensando na mesma coisa. Aleluia. Todos estavam ali, aleluia, pelo mesmo sentido. Aleluia. Não estavam dispersos como muitos de nós aqui estamos. Pastor, eu estou olhando para você, mas às vezes você está me olhando, mas o pensamento está longe. E a igreja de Atos, ela não era essa igreja. Enquanto estava aqui, estava pensando que você tem que trabalhar amanhã. Meu Deus, esse cara que vai terminar esse culto, preciso levantar cedo de madrugada. Eu preciso disso, preciso daquilo. Eu deixei algumas coisas para fazer antes do trabalho. A igreja de Atos não. A igreja primitiva não. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, num só pensamento. Aleluia. Amém? E um só pensamento. Essa era a igreja. Aleluia. Então, lá havia arrependimento de pecados. Lá havia pessoas que perseveravam. Não havia problema, pastor? Pode até ser que havia, mas eles perseveravam, eles não desistiram. E é uma igreja que nasceu ali, e uma igreja que ganhou muitas almas para Jesus. Eu vi que hoje parece que o Espírito Santo está falando muito em falar, em fofoca, isso, aquilo. Irmão, eu quero tornar essa igreja uma igreja fofoqueira. Pastora, o que você está dizendo? Se nós tornarmos a igreja uma igreja fofoqueira, você vai chegar lá em casa
estava tremendo. Meu Deus. Nossa, teve cura, teve sinais de maravilha, teve. O louvor estava uma bênção de Deus. Meu Deus, tipo de oração cantou, arrebentou. Aleluia, veio o irmão Cris também, arrebentou. Aleluia, o pastor deu saudação. Foi bênção de Deus. Olha, a direção do culto impecável. A igreja estava limpíssima. A mesa da Santa Ceia, então, lindíssima. Glória a Deus. Tá mesmo. Aleluia. Glória a Jesus. Então, se as nossas fofocas você voltar para isso, irmão, pode fofocar à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Pode reproduzir isso à vontade. Quanto mais você reproduzir, mais almas nós ganhamos para Jesus. Glória a Deus. Então a igreja, ela falava de sinais de maravilhas. Ela não estava ali para buscar, para ver qual era a roupa do irmão, qual que não é. Ela não estava ali se preocupando, eles queriam receber dos céus. Glória. Eles tinham que estar atentos dos céus. Aleluia, o que vinha dos céus. Amém? E é isso que a igreja precisa. A igreja precisa ser perseverante. E a Bíblia diz assim que eles perseveravam, irmão, na doutrina dos apóstolos. Hein? Aí fica difícil. Mas uma igreja que não persevera na doutrina não é uma igreja que vai crescer. Não dá. Não vai. Aleluia, Jesus. Eles não perseveravam. Aleluia. Eles não eram do nada. Sempre tem alguém que nos lidera. Sim ou não? E era na doutrina da Ebenezer pela Paz? Não. Da Assembleia de Deus? Também não. Da Quadrangular? Também não. Ou de tantas outras comunidades. Porque cada igreja tem um apóstolo, cada igreja tem um pastor. E cada igreja tem sua doutrina. Sim ou não? Amém? Existe a Bíblia, ela fala de mandamento. Sim? E aí, as igrejas têm a sua doutrina. Uma pode cortar cabelo, outra não pode. Um homem pode usar barba, outra não pode. Um pode isso, outro pode aquilo. É pecado, pastor? Não, não é pecado. É pecado se você estiver numa igreja que não pode você fazer. Aí é pecado. É pecado você criticar a igreja que você não é membro. É pecado. Você não é membro de lá? Por que você vai criticar lá? Hein? Aleluia. Mas o que nós estamos vivendo é isso. Amém? Nós enviamos doutrina naquilo que nem nós cumprimos. Nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nem nós somos. Não é verdade? Tem doutrina que colocam na vida dos irmãos que nem eu nunca falei. Ah, não pode, filho, não sei. Estou sabendo. Porque isso não vai te levar, não vai crescer. Ah, pastora, mas então a Bíblia é controversa? Não. Ela diz assim, faz tudo com ordem decente, dentro da doutrina da sua igreja, dentro da palavra do apóstolo, dentro da palavra do pastor, amém? Dentro da Bíblia. Amém? Glória a Deus. Se você quer uma igreja que não faz nada, eu vou te ensinar uma bem pertinho daqui. Você gosta de doutrinar todo mundo? Então vai ali na esquerda. Nada contra São Bento de Deus, tem amigos lá que amam de coração, como tem uma cristã também que ama de coração. Você gosta de muita doutrina? Vá para lá. Mas não deixe de receber o melhor de Deus dentro da sua igreja. Aleluia. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. Então eles eram unidos até isso. Eles eram perseverantes até nisso. Aleluia. E a Bíblia vai dizer assim que também é no partir do pão. Existem dois partidos do pão. Você sabia disso? O partir do pão simboliza a Santa Ceia, o que vai acontecer aqui hoje, daqui a pouquinho. Amém? Nós vamos ceiar todos juntos a Santa Ceia do Senhor. E existe o partir do pão, que é intimidade de mesa. Verdade, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te agradecer, pastor. Pastor Juliano. Amém? Porque eu sou uma mulher de Deus, eu sei quem intercede ao meu favor. Também. Além de todos os outros pastores. Mas toda vez que eu estou ministrando, eu sinto que tu me olhas com uma admiração muito grande. E o tempo todo está dizendo: Senhor, sustenta ele. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto isso. Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque às vezes você fala de pessoas, mas você não caminha com elas. Às vezes nós ouvimos falar de tal pessoas, mas eu não caminho com ela, é você que caminha. Então eu não preciso concordar com você. Eu não parto o pão com você. Amém? Aleluia. Então essa igreja, eles eram unidos tanto na perseverança, na comunhão, no partir do pão, aleluia, das santas ceias, eles ceavam junto, mas no partir do pão das suas casas, aleluia. Este partir do pão, eu até guardei o esboço ali, eu poderia ir mais profundo, mas eu creio que o Espírito Santo ele nos instrui, e depois para aplicar, a gente aplica de acordo com a nossa igreja. Amém? Porque o Espírito Santo é assim, Deus é um Deus zeloso, Ele nunca vai dar uma palavra que não é para a igreja. Ele só dá uma palavra que é para a sua igreja. É verdade. Amém? Glória a Deus. Por isso que mais uma vez eu instruí todos os meus pastores, quem ministra aí fora, irmão, em nome do Senhor Jesus, só se estiver debaixo da graça do Senhor Jesus, no público, com muito cuidado. Não pegue doutrina. Não pregue doutrina na igreja dos outros. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode até falar sobre mandamento, mas doutrina não. Amém? Pessoas que chegam na igreja dos outros, exortam os outros, tudo quanto é jeito. Meu filho, não é para você exortar aquela igreja. Você é um convidado lá. E nem para você envergonhar aquela igreja também. Se você foi convidado para ir na Assembleia, vai decentemente. Eles gostam de saia, gostam de nada extravagante. Amém? Não sei por que eu estou falando isso. Amém? Você é um convidado especial que eles respeitam, senão você não estaria lá. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que vai ministrar nas igrejas, vai de qualquer jeito, né? Qualquer jeito eu digo assim, o jeito que pode ministrar aqui também. Não. Bem, se você tira a atenção da igreja, eles ficam em dúvida. Mas não pode ficar em dúvida. Eles têm pastor que ministra eles. Amém? Mas pastora, mas isso não está certo. A Bíblia diz. Eles têm pastor. Eles não são suas ovelhas. Amém? Aleluia. Por isso que eu não dou Santa Ceia para quem não está na minha igreja. E também não batizo quem não está na minha igreja. Por quê? Por que não batiza na sua igreja? A não ser que sejam irmãos em nenhum desses filhos meus que ela pela rua. Se quiser se batizar, leva lá em casa e mergulha na piscina. Nem em nome de Jesus. Não tem pastor, é desgarrado. Não tem ovelha, não tem pastor. Não tem quem cuida. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. Então essa igreja, elas estavam reunidas sempre todas no mesmo propósito. Todos eles concordavam ali na igreja de Atos. Porque se eles tivessem discordância, irmão, não havia a descida do Espírito Santo. Amém? Porque o Espírito sondou nossos corações. Como é que o Espírito Santo ia descer se a igreja estava dividida? Eita Deus! Aleluia. Meu irmão, entendeu? Amém? É isso mesmo. Mas a igreja está dividida, irmão. A igreja é dividida do Senhor. Muitas igrejas são divididas. Eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com isso. A pastora devia ver isso, o pastor devia ver isso, devia cuidar mais disso, devia cuidar daquilo. Você está dividido. Mas então eu tenho que ser vaquinha de presépio, concordar com tudo.
começaram em união. Aleluia. Começaram em concordância. Aleluia. Já tirei tudo o esposo. Meu esposo estava mais leve. Eita. Glória. E nas orações. Deus poderoso. Eles perseveravam. Você tem que perseverar. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina da sua igreja. Amém? Na palavra de Deus e na doutrina da sua igreja. Na comunhão, eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. Onde o pregador diz assim que tem gente que senta do lado de lá porque não quer ficar tempo do lado de cá. Você acha que ele falou isso de bobeira? Não, ele falou isso porque acontece. Ele falou isso porque o Espírito Santo mostrou para ele. Porque aqui não tem pregador motivacional. Aleluia. Então, se aquela igreja não estivesse reunida, talvez até hoje nós não tinha descida do Espírito Santo. Porque se fosse nos dias de hoje ia ser complicado. Meu Deus. Aleluia. Se fosse nos dias atuais ia ser complicado. Aleluia. E eles oravam, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando. Orando, a igreja orava. A igreja perseverava em oração. Aleluia. Não era só culto de celebração, era culto de oração. Aleluia. Aleluia. Tem gente que quer cantar no culto de domingo, mas não quer vir na quarta que tem culto cantar. Porque é ruim cantar para 3, 4, né? Se no domingo tem 40, na semana vai ter 10. Louvar para 10 também não dá muito coro, né? Aí depois o domingo está entulhado de oportunidade. Porque se não der vai ficar triste, pastor. E aí não tem tempo da palavra. Aí o diabo fala, eita, ganhei. Distrair. Não que não seja importante, igreja. Entenda isso. E agora há pouco veio o pastor aqui dar uma saudação e disse, João 8,32, você marcou? Conhecereis a verdade vos libertará. Você acha que o diabo está interessado em você conhecer a verdade, irmão? Você acha que o inimigo está interessado que você conheça a verdade? Você acha que ele está interessado que ele te liberta? Ele está interessado que você faz tudo errado mesmo. Uma igreja que ora, ela adora em comunhão. Sabe o que é adorar em comunhão? Irmão, cresça no vertical, mas ore no vertical. Adorar em comunhão, irmão, é de baixo para cima. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adorar em comunhão é adorar lá de baixo e vai crescendo. Jesus crescia em graça e sabedoria. Você quer crescer no quê? Aleluia, Jesus. Deixa eu falar para alguém aqui. Não se preocupe se não te dão uma oportunidade. Não se preocupe, isso é tempo de tratamento de Deus. Vai absorvendo tudo que Deus te dá. Vai guardando tudo que você tem ouvido. Glória a Deus. Vai guardando e tratando, recebendo e tratando, recebendo e tratando, e descartando aquilo que não presta, mas vai retendo aquilo que pode, aquilo que tem, aleluia, que vai trazer mudança de vida para você. Irmão, quando você ganhar uma oportunidade, se arrebenta as cadeiras. Tem muitas pessoas que gostam de igreja pequena porque a igreja pequena dá oportunidade para todo mundo. É verdade. E a igreja que grande não dá. Sabe por que a igreja grande não dá? Não é que eles são metidos, irmão. Não é. Porque a igreja cresceu também. A igreja cresceu. Só que os irmãos daí valorizam mais as oportunidades, né? E aí, eles vão colocando regras. Você é obrigado a cumprir? Não. E assim tudo. Atos capítulo 4, 32.
Vou encerrar. Falei que não dava tempo. Vou ter que encerrar o texto de Atos 32. Vai dizer assim. E era o coração e a alma da multidão, todos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram incomuns. Os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos havia abundância de graça. Em todos havia abundância de graça. Você pede abundância de graça para o Senhor? Irmãos, hoje falei com meu esposo hoje, para mandar ele para agora, e nós estávamos conversando sobre um determinado assunto. Eu falei assim, daí eu saí desses estados, eu falei, meu Deus. Aí o Senhor falou, você vai pregar sobre a igreja de Atos, a igreja primitiva, que surgiu lá em Atos 2, Atos 1. E essa igreja era usada. Então, fica tranquilo. Você deu uma resposta usada para eles. E eu disse assim para o meu esposo, porque às vezes é tanta pancada, tanta coisa, né? A gente fica chateado, vocês também ficam. Aí eu disse assim para o meu esposo, amor, escolha alguém para você olhar como exemplo. Escolha eu, amor. Olha que ousadia. Olha, Anderson, que ousadia. Quem está na casa concorda que ele escolha eu? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, amor, não liga para as pessoas falam. Eu deixo de falar. Escolha alguém que te inspira. Escolha alguém que te coloca para frente. Escolha alguém que te ajuda. Aleluia. Escolha alguém que ora. Glória a Deus. Escolha alguém que não tem toda a beleza do mundo, mas ora, mulher de oração. Olha como está meu joelho, que grande. Glória a Deus, Pai. Não, irmão, tem uma extensão, mas pode ser de oração mesmo, porque o mais ociosa. Daqui um mês nós voltamos para o monte, né, irmão? Amém? Aleluia, glória a Deus. E eu desci esse escada, daí desci e falei, meu Deus, que ousadia é essa minha, né? Fiquei preocupado daí. Senhor, eu falei alguma coisa errada? O Espírito Santo não falou, não. A igreja precisa ser usada, aleluia. Você tem que ser referência na vida de alguém. Glória a Deus. Mas só que para você ter referência na vida de alguém, irmão, você tem que capacitar. Pagar a fogueira. Não dá para inflamar, não. Tem que apagar. Aleluia. E eu vou terminar porque não dá tempo. Quem sabe na próxima ceia eu falo mais um pouquinho sobre essa igreja. Aleluia. Era uma igreja, irmão, que não faltava alegria. Aleluia. O povo era alegre. Glória a Deus. Era uma da choreira, né? Sabe que eu aprendi, irmã Giovana, que a gente falou que estava saindo um pouquinho de carinho para nós, né? Ter aquele lanchinho nas quarta-feiras. E a gente falou brincando ali com o pastor Eliel. O pastor Eliel vem com uma copa, né? Quarta, alguns trazem um bolinho. Sabe que estudando essa palavra, eles perseveravam na comunhão, aleluia, no partir do pão. E não era só da cheia. Então, irmão, eu não sei que Deus vai prover, se o povo vai trazer, que nós vamos continuar. Nas quarta-feiras, nós vamos orar, nós estamos na igreja de Primitiva, nós estamos orando, amém? E nós estamos ensinando a palavra, porque a igreja aprendia com os seus apóstolos, os seus discípulos, eles aprendiam a palavra de Deus, e a palavra de Deus só aprende assim. Glória a Deus. Eita glória. Aí eu leio a Bíblia sozinho, não é nada, irmão, para de mentir para você mesmo. Tem gente aqui que lê a Bíblia quando vem pro culto. Lá na casa eles falaram, para de mentir para mentiroso. Eles falam esse tema, né? Sabe o que eles estão dizendo? Conheço pra caminhada, amigo. Aleluia. Às vezes eu estou lá fora e eu me pego falando igual eles. Aleluia. Deixa eu terminar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu falar algo também, pastora Andressa. Essa semana, sexta-feira, né, gente? Fazia acho que uns 3 meses que eles estavam, né? Querendo que eu fosse lá, marcou. Aleluia.
um encontro de mulheres em casa, mas não é encontro de vez em quando, é encontro de toda semana, gente, uma vez ao mês. Aí era toda semana, né? Começou. Agora é uma vez por mês. Aí eles mudaram uma data, que era na quarta, né? Porque eu falei que tem que trabalhar na igreja na quarta e na sexta. E lá eu fui. Irmão, Deus falou tanto comigo lá, amém? Então pensam, né, gente? Nós saímos de lá transbordando. Aí o Senhor falou assim: por que você parou? Você não precisa parar, você só precisa abençoar as pessoas para continuarem fazendo. E essa pessoa que faz, aleluia, eu às vezes, nós fazíamos, as irmãs, nós fazíamos encontro na casa delas. E aí nós conhecemos esse casal um dia no culto na casa da irmã Geisa. Amém? A irmã Geisa fazia culto no apartamento dela, louca na cabeça, né? Fazia culto com o irmão pentecostal no apartamento dele. Você lembra que ela ia morar na frente? Naquele tempo nós nos conhecia muito. Ela fazia culto lá. E aí ela convidava as pessoas do prédio. E esse casal veio. E aí nós passamos a orar com eles. E hoje ela faz na casa dela. Glória a Deus. E deixa eu falar também, eles trabalham, viu? Os dois trabalham na Renault, trabalham não dá nada, né? Não, e aí você ficou lá, conheceu a minha casa, ou na casa dele, na casa dela, foi na casa da mãe, e aí foi. Fiz uma campanha também com a cunhada dela, e eles lembrando isso, eu estou falando dessa igreja. Essa igreja não tem igreja, cuida das pessoas. E ela me chamou para fazer uma campanha para o casamento dela com o esposo. Nós, como ele é mecânico, nós começamos a campanha na garagem. Ele falou: olha, eu gosto muito de você, mas a Pri quer fazer essa campanha, mas para mim está muito destruído. Aí eu falei: então, mas a gente faz aqui mesmo. A gente começou a campanha de 7 semanas na garagem. Nós terminamos na mesa. Nessas 7 semanas, aleluia, Deus, aleluia, ela estava grávida, não sabia. Aleluia, Jesus. Deus restaurou o casamento dela. Isso lá ontem, daí levaram para mim conhecer as crianças que já estão grandes. Amém? Então essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que trabalha, irmão. Amém? Esse negócio de vir só no domingo para a igreja, isso daí não é a igreja de Atos. A igreja que cuida. Amém? E aí ontem, conversando com a pastora Andressa, ela falou do trabalho dela na casa dela. Amém? Mas ela precisava estar debaixo da cobertura de alguém. Eu falei: já tem cobertura. Amém? Glória a Deus. Aí conversando aqui também no bazar, falando com a irmã Deja também, eu falei: podem fazer lá, só não sei se vou estar em todos, mas eu vou. Amém? Eu não posso estar na frente. Aleluia. Mas cobertura não, em nome de Jesus. Então a igreja precisa se movimentar. Aleluia. Então em cada alma que estava ali naquele lugar, e eu encerro aqui, havia temor. E quando tem temor, tem sinais de maravilha. A igreja que tem temor, há milagres. A igreja que tem temor, tem transformação. A igreja que tem temor, irmão, tem arrependimento. Aleluia, Jesus. Se nós perdemos o temor a Deus, irmão, o diabo faz festa na nossa vida. Porque quando nós temos temor, nós vamos para a oração. Aleluia. Aleluia. Quando nós temos temor, nós não concordamos com o inimigo. Epa, está errado alguma coisa aí. Aleluia. Temor não é medo. Temor não é medo. Porque medo você tem, eu vou falar muito mais agora. Eu aprendi com os meninos da casa, eles às vezes pagavam para se drogar para sentir medo, ficar medo de todo mundo. Eu nunca vi que desgraça é essa. Eu sou meio corajosa, porque às vezes estão espiando, podem até me matar. Tem medo até de uma folhinha que cai. Verdade, Jesus. Todo mundo vai matar, não é assim? É. Mas quando eu tenho temor, nem a droga eu pego. Aleluia. Glória a Quando eu tenho Deus. temor, eu fujo. Glória a Deus. Quando eu tenho temor, o inimigo não me vence.
Se eu tenho medo, eu vou lá fora. Se eu tenho temor, eu dobro o joelho e não saio daqui. Deus não me deixa eu sair daqui. Eu estou sozinho aqui, eu estou revelando isso aqui. Você não me contou, eu estou te revelando. Amém? Aleluia, Eu me Jesus. tranco dentro do quarto e eu oro. Aleluia, Porque Jesus. eu e o Espírito Santo. Quando eu tinha medo, eu saía lá, enfiava o pé na jaca e pronto. Mas hoje eu tenho temor. Glória a Deus. Então nós precisamos ter temor. Temor nas coisas de Deus. E os sinais quem fazia através dos apóstolos, viu? Aleluia. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. 47 eu encerro aqui. 46, 47. E perseverando unânimes todos os dias. Unânimes. Todos perseveravam. O que é unânimes? Todos concordavam. No mesmo objetivo. Aleluia. E quando eles perseveravam ali, aleluia, todos os dias. Deixa eu dizer, no templo, na Santa Ceia, e no partir do pão aqui, e no partir do pão da sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que veem irmão passando necessidade. Em vez de pegar o telefone, ligar para pastor, ligar para pastor e falar, vamos fazer uma campanha da arrecadação, vamos mandar alimento para lá. Sabe o que ele faz? Olha, tá vendo? É o seguinte, o irmão está passando fome, os pastores não vejam isso. Não tem médico aqui. Não tem adivinho aqui. Não tem espírito de feiticeiro dentro da igreja. Fala, Jesus. Então seja a boca de Deus na vida desse irmão. Faça um movimento como eles faziam, unânimes. Porque dificuldade todo mundo passa. Aleluia. E eu quero encerrar aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Eu quero aproveitar esse ensejo e todos o partir do pão em casa. Está aí na tua Bíblia. No partir do pão da ceia. Aí. Versículo 46. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singelo de coração. O que é singelo, irmão? Sinceridade de coração. Glória a Deus. Irmão, eu vim comer uma dúzia de zoiudo para você. Puxa o zoiudo que eu vou comer com você. Eita, glória. Não, eu estava barato lá no açougue. Aleluia. Poxa, me sobre coisa assim, então vocês acham. Estou mandando você, se você não gostar, dá para quem que você conhece. Glória a Deus. Experimente fazer isso. Aleluia. Não tem dias que a vida do cristão que anda com Deus, tem dias que se ele fosse o Silvio Santos, meu Deus do céu, fazia aviãozinho de dinheiro. Aleluia. E Deus retribuía a cada um. E diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que é cair na graça de todo o povo? Aleluia. Eu disse que eu precisava de mais tempo. E caindo na graça de todo o povo. Aleluia. Caindo na graça da sociedade, pastores. Caindo na graça da sociedade. Pai, aleluia. Para com essa história que você não está nem aí com o que pensam de você. Como não está? Eu não quero nem saber. Eu vou pecar e não quero nem saber. Ninguém me dá de comer. Ninguém dá água para comer. Jesus te dá o de comer. Ele te dá o de beber. Você é cidadão do céu. Aleluia. E nós temos que se preocupar. Pare de pregar mensagem coach. Aleluia. É chance mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos crescer, igreja. Como Jesus em graça e sabedoria. Como a igreja que começou ali
com menos de 120 pessoas, mas que chegou até o ponto que não dava para contar mais. E todos os dias acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que havia de salvar. Todos os dias as pessoas traziam pessoas. Olha, esse é enfermo, esse precisamos, aleluia, precisa de oração, precisa disso, precisa daquilo. Você acha que Deus te chamou para quê? Você acha que Deus me chamou para quê? Para trabalhar 30 anos no governo, se aposentar e ficar com as pernas para cima na praia? Aleluia. Não se aposenta do Evangelho. Pega o livro de Romanos e leia. Ninguém se aposenta, você pode ser jubilado, aposentado. Aleluia. E o fato de você ser jubilado, você está na cadeira ouvindo aí a palavra de Deus. Aleluia. E você está ali porque você foi referência, você tem um trabalho feito na obra de Deus. Hein? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Você ajudou a mensagem de ser essa mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E essa eu entrego para você hoje. Amém? Aleluia. E a pastora aqui ama vocês. Muito. Muito mesmo. Aleluia. Tem o maior zelo por cada alma. Glória a Deus. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Para largar as nossas tendas. Nós precisamos nos converter verdadeiramente. Aleluia. Não só participar da ceia. Participar da ceia não significa santidade. Hein? De jeito nenhum. Tem muita gente sem temor participando de ceia do pecado. Mas a Bíblia diz ali no seu nome assim mesmo, come deste pão e beba deste cálice. Ninguém pediu você de participar da ceia. Eu você e Deus. A ceia é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas com Jesus na mesa estava Judas. Aleluia. Judas participava da ceia. Ele não é culpação da ceia. Quantas pessoas participam da ceia sem temor? Está na hora de mudar isso. Está na hora de nós mudarmos isso. Está na hora de nós colocarmos temor. Temor dentro de nós. Pelas coisas santas. As coisas do Senhor que são santas. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Aleluia. Já está passando as coisas da ceia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Atos 6, 7. Eu só quero encerrar com isso daqui. Porque Deus me mandou encerrar com isso daqui. Porque muitas vezes nós achamos muito santos. E esses irmãos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que ser obedientes, irmãos. Aleluia. Desobediência só vai nos levar para o inferno. Amém? Quando eles escolheram Estevão, cheio do poder de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Mas no versículo 7 diz assim: e aos apresentarem os apóstolos, esses orando lhe cruzaram as mãos. Diz assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos. Em grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Em grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Isso quer dizer que até os sacerdotes foram convertidos. Então, o fato, aleluia, de nós sermos apóstolos, pastores, missionários, ter cargos na igreja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo
é um homem cheio de temor. Aleluia. Temor de Deus. E esse temor vai nos ajudar a ter uma vida santificada na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, na Tua presença, Senhor. Aleluia. Nós ministramos a Tua palavra conforme o Senhor determinou nesta noite, ó Pai. Jesus querido, oramos, ó Pai, por cada um, Senhor, por esta igreja, Senhor amado, que nós sejamos, ó Pai, uma igreja, Senhor, de oração, uma igreja de perseverança, uma igreja, Senhor amado, obediente, Senhor, aos nossos líderes, uma igreja, Senhor amado, aleluia, que o único intuito de cada um, Senhor amado, é ganhar almas para o Teu reino, uma igreja, Senhor, ajudadora, uma igreja conselheira, uma igreja, Senhor, alegre. Jesus querido, Deus amado, ajuda-nos, ó Pai, a ser esta igreja aqui, Senhor. Uma igreja, Senhor amado, que vai ministrar através das nossas atitudes e ações. Assim nós oramos, ó Pai, esta noite. Perdoa, Senhor amado, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai. Coloca entre nós, ó Pai, fé, poder e temor, Deus, temor. Que nós sejamos cheios, Senhor amado, cheios. Que assim como naquele dia, Pai, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios, ó Pai, que nesta noite também nós sejamos cheios da verdade, cheios da obediência, cheios do poder de Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você que pode aplaudir o Senhor.